Bom dia, feliz sábado. Chegou o momento tão esperado da Escola Sabatina. Eu quero abrir a Escola Sabatina desta manhã lendo para vocês o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 19, versículos de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Com esse pensamento, nós vamos cantar o hino de número 39 do nosso cenário. Vamos cantar. Agora eu convido a irmã Fátima para que ela faça a oração, então, para nós iniciarmos a Escola Sabatina dessa manhã. Querido e amado Pai, muito obrigado por mais um santo sábado, Pai. Agora eu peço que Deus, Espírito Santo, esteja iluminando nossas mentes para que possamos entender a sua palavra, Pai, e colocar em prática na nossa vida. É isso que eu lhe peço, no doce nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Olá, bem-vindo ao estudo diário da Escola Sabatina. O tema do estudo dessa semana é a criação, Gênesis como fundamento, parte 2. Vamos começar com o texto para memorizar. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse versículo nos indica que as obras criadas por Deus de alguma forma apontam para o seu Criador. Mas sabemos que há uma tendência, desde que a ciência moderna passou a ver o universo de uma perspectiva puramente naturalista, de se negar a existência de Deus e, consequentemente, rejeitar a Bíblia.
Muitos que se aproximam da ciência tendem a ver uma dicotomia entre a ciência e a Bíblia, como se aceitar uma implique necessariamente a rejeitar a outra. Essa polarização, no entanto, não é necessária. Ela, na verdade, é produto de uma compreensão equivocada, tanto de algumas interpretações da ciência moderna, quanto de algumas declarações da Bíblia. Você deve saber que centenas de cientistas do passado e do presente foram ou são cristãos que acreditam na Bíblia. Johannes Kepler, Isaac Newton, John Ray, Robert Boyle e outros grandes cientistas acreditavam que seu trabalho revelava ainda mais sobre a criação das mãos de Deus. Alguns desses cientistas viveram antes da ascensão do darwinismo moderno, mas certamente conheciam bem a filosofia evolucionária que, na verdade, existe desde a antiguidade, e conheciam também o ceticismo científico em geral, deísmo, humanismo, ateísmo, panteísmo e outras filosofias antibíblicas. Todas ameaças reais ao teísmo cristão já muito antes da era moderna. No entanto, todos estavam convencidos da autoridade das Escrituras e da verdade da cosmovisão cristã. E atualmente também há uma comunidade científica crescente que não concorda que haja uma contradição direta entre o que a ciência pode observar na natureza e no universo com o que está revelado na Bíblia. O problema é, como eu já disse, que muitos fazem uma interpretação equivocada de algumas declarações bíblicas e a tomam como exemplos de que são anticientíficas. Ao longo do estudo dessa semana, veremos algumas dessas declarações. Agora, é inegável que muitos cientistas da atualidade estão concluindo que as premissas baseadas exclusivamente no materialismo não explicam satisfatoriamente o universo e a natureza. Em 2001 foi publicada a declaração do Discovery Institute para contestar a validade científica da teoria da evolução. Trata-se de um documento elaborado por cientistas. Esta é a declaração. Somos céticos das afirmações defendendo a capacidade da mutação casual e seleção natural para explicar a complexidade da vida. Deve-se incentivar um exame cuidadoso da evidência em prol da teoria darwiniana. Essa dissidência científica começou com 500 assinaturas. Hoje tem mais de 1000. Todos possuem doutorado, PhD. A maioria são biólogos, são professores ou pesquisadores de importantes universidades e institutos de pesquisa, tais como o MIT, o Instituto Smithsoniano, a Universidade de Cambridge, a Universidade da Califórnia, a Universidade de Princeton, a Universidade da Pensilvânia, a Universidade de Washington e várias outras. O que esses cientistas têm em comum é que eles notam, cada um em sua área de estudos, evidências fortes de que há um projeto inteligente por trás de tudo isso. É o design inteligente. A comunidade científica, de uma maneira geral, desdenha esse movimento e tenta rotulá-lo como uma forma disfarçada de criacionismo, mas não é. Mais de 80% desses cientistas não possuem qualquer religião e muito menos se dizem criacionistas. Ou seja, crer na Bíblia não é tão anticientífico quanto andam lhe dizendo por aí. Amanhã vamos falar sobre a Terra plana. Não perca. Forte abraço. Tchau. Bom dia, tudo bem? Tema de domingo: uma Terra plana? Existe um grupo surpreendentemente grande de pessoas na atualidade que afirmam categoricamente que a Terra é plana. Muitos, eu acho que fazem isso meio que na brincadeira, mas há várias comunidades organizadas de terraplanistas espalhadas pelo mundo todo. O movimento terraplanista ganhou força a partir de 2014, tornando-se um fenômeno da internet. O assunto começou a ser discutido em vídeos do YouTube e em grupos do Facebook dos Estados Unidos. Um dos maiores propagadores do movimento é o norte-americano Eric Dubay,
autor do livro 200 provas de que a Terra não é uma bola giratória. Ele diz: o horizonte sempre se afigura perfeitamente plano, 360 graus ao redor do observador, independentemente da altitude. Todas as filmagens amadoras de balão, foguete, avião e drones mostram um horizonte completamente plano acima de 20 milhas de altitude. Apenas a NASA e outras agências espaciais governamentais mostram curvatura em suas fotos e vídeos falsos. É melhor parar por aqui antes que alguém se convença dessa teoria. Mas a verdade é que na antiguidade se pensava que a Terra era plana. Embora séculos antes de Cristo já havia pensamentos de uma Terra esférica na filosofia grega. Defender a ideia da Terra plana hoje em dia é algo considerado ridículo pela ciência. Isso porque existem demonstrações práticas da esfericidade da Terra, desde as expedições dos grandes navegadores do século XVI até as imagens de satélite que temos hoje. Mas aí alguns argumentam que a Bíblia afirma que a Terra é plana. Então a Bíblia seria totalmente antiquada e anticientífica. Veja só o texto bíblico que afirma a Terra plana. Apocalipse 7:1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Viu só? Os 4 cantos da terra. É óbvio que o escritor bíblico aqui está usando uma linguagem figurada, né, para representar os 4 pontos cardeais. É desonesto interpretar um texto dentro de uma profecia do Apocalipse de forma tão literal assim. Esse tipo de linguagem figurada é natural em todos os idiomas e em todas as épocas. É como nós usamos a expressão "o sol está se pondo". Não é o sol que está se pondo, é a Terra em seu movimento de rotação. Agora veja o que Jesus disse, para ilustrar esse argumento que eu estou usando aqui, né? Jesus falou o seguinte: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Pronto. Assim já temos como recuperar os criminosos. Basta fazer um transplante de coração, porque Jesus disse que é do coração que procedem essas coisas. É claro que se trata de uma linguagem figurada. O argumento de que a Bíblia apresenta uma terra plana não tem solidez, não tem fundamento. Agora, você quer saber mesmo o que a Bíblia fala sobre a forma do nosso planeta? Veja só, Jó 26:7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Isaías 40:22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. É impressionante, não? Totalmente de acordo com as recentes descobertas científicas. Então, cuidado para não deixar a má informação e o preconceito influenciar a sua interpretação das Escrituras. Um abraço e até amanhã. Tchau. Olá, bom dia. Vamos continuar nosso estudo da lição da Escola Sabatina. O tema de segunda-feira é a criação na literatura antiga. A Bíblia conta a história da criação e do dilúvio, todos nós conhecemos. A arqueologia já descobriu que há outras versões antigas dessas mesmas histórias, tanto da criação quanto do dilúvio. Então, os críticos da Bíblia argumentam que a Bíblia deve estar na mesma categoria dessas outras fontes, na categoria de lendas antigas, contos, mitos, né? Mitologia. Bem, vamos ver se as histórias da Bíblia podem ser comparadas com esses mitos pagãos do Egito Antigo e do Oriente Próximo. Então, na lição de segunda-feira é mencionada a epopeia de Astahasis, do século XVI a.C. Essa é uma história da criação do homem. Essa cosmogonia que surgiu no Oriente Antigo, conta mais ou menos assim. Os deuses se reúnem e decidem criar o homem para estar a serviço dos deuses inferiores. Então,
oprimidos pelos deuses superiores. O Deus Ea, Deus das águas, sugere que seja morto um Deus e que todos os deuses se purifiquem com o seu sangue, que com sua carne e seu sangue Nintu, a deusa mãe, misture argila. Assim foi feito o homem, do sangue de um Deus decaído misturado com argila. Existem algumas semelhanças entre essa epopeia e o relato bíblico da criação. Por exemplo, na epopeia há o elemento humano, o barro, e o elemento divino, o sangue de um Deus decaído. E na Bíblia também há o elemento humano, o pó da terra, e o elemento divino, o fôlego da vida soprado por Deus. Mas as diferenças entre esses relatos são muito mais marcantes do que semelhanças. E nessas diferenças se nota claramente como o relato bíblico é muito mais sublime do que o da epopeia. Na lenda pagã, um Deus decaído é morto pelos demais, o seu sangue misturado com barro, e daí é criado o homem, do barro com sangue de um Deus decaído. E são criados 7 machos e 7 fêmeas. Que diferença quando a Bíblia afirma: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui não se trata de um Deus decaído, morto violentamente para ter o sangue usado na criação do homem. Não. Na lenda, os deuses criam o homem para estar a serviço dos deuses. O homem é criado para livrar os deuses do seu castigo. Na Bíblia, Deus cria o homem desinteressadamente. Primeiro Adão, e de Adão é criada a mulher. Veja, essa sublimidade, essa superioridade do relato bíblico em comparação com o mito pagão convence os estudiosos que a história contada pela Bíblia não está na mesma categoria dessas epopeias antigas. É muito provável que essas histórias sejam versões corrompidas, degradadas da verdadeira história da criação que está na Bíblia. Comece o seu dia hoje lembrando que você foi criado pelo Deus do universo, o único Deus verdadeiro, e que Ele quer cuidar de você hoje e sempre. Um abraço, tchau. Olá, está pronto para estudar a lição de hoje? O tema de terça-feira é Gênesis versus paganismo. Como vimos no tópico anterior, existem versões mitológicas muito antigas da criação e também do dilúvio. E algumas pessoas querem concluir que o relato bíblico é somente mais uma versão antiga da criação do homem, colocando-a na mesma categoria de mito ou lenda, como as demais. Mas quando comparamos essas epopeias antigas, veremos a distinção clara entre elas e a Bíblia. Um elemento importante que distancia o relato bíblico das versões pagãs é exatamente a rejeição completa no texto bíblico das ideias pagãs da época em que foi escrito, quando Moisés escreveu. Quando Moisés escreveu Gênesis, as civilizações pagãs adoravam o sol, a lua e as estrelas como deuses. Os próprios nomes desses astros passaram a designar essas divindades pagãs, né? Aí vemos o cuidado de Deus na construção do texto bíblico, para não dar margem às ideias pagãs. Em primeiro lugar, os astros, né, o Sol, Lua e as estrelas, só entram em cena no 4º dia da criação. Isso já mostra que eles não podem ser vistos como entidades que de alguma forma participaram da obra criadora. E os termos que a Bíblia usa para se referir aos astros, não os menciona como Sol e Lua. Como eu já disse, esses termos já eram usados para designar os astros como entidades pagãs. Daí a Bíblia se refere a eles como luzeiros. E ainda informa que tinham uma função na natureza. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. Ou seja, o texto bíblico mostra muito claramente que o Sol e a Lua não eram deuses, mas objetos criados com funções naturais específicas, da maneira como os entendemos hoje. Bem, é claro que existe uma discussão sobre em que dia realmente Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. A explicação mais razoável, me parece,
é a que entende que eles foram criados no princípio. O verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui estão incluídos o sol, a lua e as estrelas. O texto continua afirmando que Deus fez separação entre luz e trevas e também que houve tarde e manhã cada dia, desde o primeiro dia, inclusive antes de mencionar o sol e a lua. Isso pode ser uma indicação clara de que o sol já estava aí exercendo o seu papel. Mas isso não seria uma contradição com os versos 14 a 17, que dizem: haja luzeiros no firmamento dos céus, né? Fez Deus os dois grandes luzeiros, né? E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. Isso aconteceu só no quarto dia. Então fica a pergunta: foram criados no primeiro dia ou no quarto dia? Considere dois argumentos. Primeiro, no verso 22, comentando sobre a criação no quarto dia, é dito que Deus fez e não que ele criou os dois grandes luzeiros. No original hebraico, essas são palavras distintas. Não? O segundo argumento: o relato da criação foi escrito da perspectiva de alguém que pudesse observar a criação a partir da Terra, e não alguém com uma visão completa de todo o universo. Se fosse assim, a separação entre dia e noite deveria ser atribuída ao movimento de rotação da Terra, e não aos luzeiros no céu. Em um dia nublado, com nuvens, cúmulos nimbos, por exemplo, não se consegue ver o sol, a lua e as estrelas. Assim poderia ter sido até o quarto dia. A partir daí houve a dissipação da neblina e os luminares que já existiam desde o primeiro dia se fizeram visíveis da terra. Portanto, no quarto dia eles não estão sendo criados, mas apenas se fazendo visíveis a partir da terra. Quando se diz Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, isso indica que se tornaram então visíveis da superfície da terra. Dessa forma, o relato bíblico rechaça completamente as ideias pagãs. A lição de terça menciona ainda um ponto mais. Os mitos pagãos do Oriente Próximo descrevem que a criação do homem não foi algo que estava nos planos originais, que foi uma tentativa de aliviar os deuses dos trabalhos pesados. Que diferença da sublimidade da história bíblica. A Bíblia é completamente incompatível com os conceitos pagãos e não tem nenhuma relação com eles. E ainda é incomparavelmente superior. Amanhã a gente se vê no nosso estudo diário. Agora, por favor, compartilhe esse vídeo aí no seu WhatsApp, tá bom? Forte abraço. Tchau. Olá, bom dia. O tema da lição de quarta-feira é a criação e o tempo. Talvez uma das partes da Bíblia menos empolgantes de ler sejam as genealogias. É possível que não sejam a parte mais inspiradora da Bíblia, mas com certeza elas são muito importantes. E um dos aspectos mais importantes das genealogias é exatamente o elemento tempo. As genealogias de Gênesis 5 e 11 não são as únicas das sociedades antigas. Os egípcios tinham listas de reis, também os hititas tinham listas das oferendas reais. Essas genealogias antigas são contribuições históricas e cronológicas inquestionáveis. Através das genealogias se pode estabelecer a sequência histórica de longos períodos de tempo na história da humanidade. Gênesis 5 e 11 contém duas destas listas genealógicas e a forma como são construídas não possibilita a inserção ou subtração de pessoas ou gerações entre as que estão mencionadas ali. Agora, me responda, você acha que dá para pregar um sermão sobre uma genealogia, a de Gênesis 5, por exemplo? Parece difícil, né? Mas há inspiração aí. As genealogias parecem retratar uma sequência inevitável do destino humano. Nascer, viver, ter filhos e morrer. Essa parece ser a saga da vida humana, depois da queda de Adão e Eva. Já nascemos morrendo. A vida dessa perspectiva se afigura como um passo inescapável para a morte.
Nasceu, viveu, teve filhos e morreu. Nasceu, viveu, teve filhos e morreu. A morte se apresenta como o fim ineludível da existência. E dessa forma, a morte, por ser certa, torna sem muito sentido a vida. Nasceu, viveu, teve filhos e morreu. Mas aí há uma quebra abrupta nessa inexorável sentença da genealogia de Gênesis. De repente, um elemento novo. Nasceu, viveu, teve filhos, andou com Deus e não morreu. Enoque. Enoque é um ícone da intervenção divina no curso natural das coisas para restabelecer a experiência humana à perpetuidade da vida. Isso significa que quando uma pessoa anda com Deus, a morte é substituída pela vida e vida em abundância. Isso mostra que Deus não se rendeu à triste realidade da queda e condenação da humanidade. Ele assume o protagonismo, assume a culpa do transgressor, assume a morte do pecador e lhe possibilita readquirir a vida eterna. Não esqueça, Enoque andou com Deus e não morreu. Um forte abraço e até amanhã. Tchau. Olá, o último tópico da lição desta semana é a criação nas Escrituras. O ponto em destaque é o seguinte: muitos leitores da Bíblia tentam conciliar o relato bíblico da criação com as premissas da teoria da evolução. E a única forma para isso é ver na história da criação apenas uma alegoria, que a semana da criação representa períodos de milhões de anos. O que precisa ficar bem claro é que essa forma de interpretar o texto de Gênesis faz desmoronar o conceito de inspiração da Bíblia. Por quê? Veja bem, já vimos aqui ao longo dessas semanas de estudo sobre a interpretação das Escrituras que um princípio básico da hermenêutica é deixar que a própria Bíblia se explique a si mesma. E assim, veremos que o relato de Gênesis, dos capítulos 1 ao 11, são mencionados ou é mencionado por Jesus e por todos os escritores do Novo Testamento. E todos eles o consideram como uma história real, fidedigna. Apenas como exemplo, menciono aqui algumas referências do Novo Testamento, do relato dos primeiros capítulos de Gênesis. O apóstolo Paulo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Paulo novamente: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O próprio Jesus faz várias referências ao Gênesis. Veja um exemplo: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Essas e outras inúmeras referências neotestamentárias ao Gênesis mostram que a Bíblia é consistente em considerar a criação e as genealogias como textos fidedignos e literais. Ou seja, a própria Bíblia não admite uma interpretação alegórica ou figurada do relato da criação. Assim, concluímos o estudo da lição desta semana. Espero que você tenha aproveitado bastante. Amanhã, sexta-feira, você vai receber aqui pelo WhatsApp o link com o comentário completo de toda a semana que está lá no meu canal do YouTube, tá bom? Até mais, um forte abraço. Tchau. O último tópico da lição desta semana é a criação nas Escrituras. O ponto em destaque é o seguinte: muitos leitores da Bíblia tentam conciliar o relato bíblico da criação com as premissas da teoria da evolução. E a única forma para isso é ver na história da criação apenas uma alegoria, que a semana da criação representa períodos de milhões de anos. O que precisa ficar bem claro é que essa forma de interpretar o texto de Gênesis faz desmoronar o conceito de inspiração da Bíblia. Por quê?
Veja bem, já vimos aqui ao longo dessas semanas de estudo sobre a interpretação das Escrituras que um princípio básico da hermenêutica é deixar que a própria Bíblia se explique a si mesma. E assim, veremos que o relato de Gênesis, dos capítulos 1 ao 11, são mencionados ou é mencionado por Jesus e por todos os escritores do Novo Testamento. E todos eles o consideram como uma história real, fidedigna. Apenas como exemplo, menciono aqui algumas referências do Novo Testamento, do relato dos primeiros capítulos de Gênesis. O apóstolo Paulo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos 17, 24. Paulo novamente: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O próprio Jesus faz várias referências ao Gênesis. Veja um exemplo. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Essas e outras inúmeras referências neotestamentárias ao Gênesis mostram que a Bíblia é consistente em considerar a criação e as genealogias como textos fidedignos e literais. Ou seja, a própria Bíblia não admite uma interpretação alegórica ou figurada do relato da criação. Assim, concluímos o estudo da lição desta semana. Espero que você tenha aproveitado bastante. Até mais, um forte abraço. Tchau. princípio de tudo era o mundo coberto por trevas. Nele Deus escolheu se revelar e criar. Ele existe desde os dias da eternidade. Viu o mundo e disse: haja luz, haja luz, apenas uma ordem do Altíssimo. Deu-se que a criação, sem explicação, tomou-se por treva tudo que foi criado.